Minha família me fez ser o filho invisível dos gêmeos por 18 anos, enquanto tudo girava em torno da minha irmã Emma. No nosso aniversário de 18 anos, minha mãe planejou uma festa enorme com o tema Emma faz 18. Letreiros de neon e tudo em dourado rosé. Então, eu menti dizendo que iria para um acampamento e fui embora. À meia-noite, recebi uma mensagem de voz da minha mãe biológica. Ela disse: sua mãe adotiva perdeu um bebê de 7 meses de gestação e só queria a Emma da agência de adoção. Mas vocês vieram em pacote. Você foi apenas o preço que ela teve que pagar para ter a filha que queria. Minha família me fez o filho invisível por 18 anos. Então, eu dei à minha irmã o show solo que ela sempre quis. Crescendo, tudo na nossa casa girava em torno da Emma, como se ela fosse o Sol e nós todos apenas planetas na órbita dela. Minha mãe havia esperado por 3 filhos homens até finalmente conseguir uma filha, e quando anunciou que teria gêmeos, pintou o quarto de rosa antes mesmo de mostrar qualquer prova. Essa história virou lenda da família. Era contada em todo aniversário, com minha mãe rindo sobre como tinha certeza de que a Emma estava lá, e só depois teve que correr para comprar tinta azul quando percebeu que teria que abrir espaço para mim também. Ela ainda mantém a foto do ultrassom na geladeira. Na foto, menina está circulado em caneta rosa, enquanto meu contorno mal visível está apenas escrito a lápis como BBB. Meu pai chamava a Emma de princesa desde o primeiro dia, levantando-a para abraços elaborados de princesa, enquanto eu recebia tapinhas rápidos no ombro e o apelido de esportista, como se eu fosse só mais um menino qualquer passando por ali. Meus irmãos mais velhos entraram nesse padrão imediatamente, protegendo sua única irmã como se fosse feita de vidro. Eles ensinaram a Emma a dar socos, só por garantia, mas também garantiam que ela nunca precisasse usá-los, porque espantavam qualquer um que olhasse torto para ela. Enquanto isso, me ensinaram que meninos não choram, meninos não reclamam e, definitivamente, meninos não precisam do que as meninas precisam. As fotos de família daqueles primeiros anos contam a história inteira, se você souber olhar. Emma sempre no centro, com um vestido impecável que minha mãe passava horas escolhendo, enquanto eu ficava nos cantos, usando roupas velhas que meus irmãos já tinham destruído antes. As diferenças começaram pequenas, mas pioravam a cada ano. Os primeiros passos da Emma foram filmados de 3 ângulos diferentes, com minha mãe chorando sobre sua menina estar crescendo. Quando eu dei meus primeiros passos, 20 minutos depois, recebi um distraído bom trabalho, campeão, porque todos ainda estavam ocupados revendo o vídeo da Emma. As festas de aniversário viraram produções cor-de-rosa, onde meus amigos comiam em pratos cheios de tiaras enquanto cantávamos Parabéns Emma, mesmo sendo meu aniversário também. A escola só piorou as coisas, porque agora havia boletins e conquistas para comparar. O B+ da Emma em matemática significava sorvetes comemorativos e discursos sobre como matemática é mais difícil para meninas, então estávamos ainda mais orgulhosos. Quando eu trazia boletins só com notas máximas, minha mãe apenas dava uma olhada rápida enquanto lavava a louça e dizia que era o esperado, porque meninos têm que se dar bem na escola. A mensagem era clara: a mediocridade da Emma valia mais do que a minha excelência, porque ela era a filha esperada. No ensino médio, eu já tinha aprendido a não esperar mudanças. A Emma ganhou um quarto novo, com direito a luzes de fada e espelho de camarim que custava mais do que todo o meu guarda-roupa. Enquanto isso, eu ainda dividia o quarto com meu segundo irmão mais velho, que achava que me atormentar era um esporte, e só tínhamos uma cortina fina dividindo o espaço para a privacidade. Ela ganhou um carro aos 16 anos, porque é mais perigoso para meninas pegarem ônibus. E eu ganhei apenas o passe gratuito de ônibus que a escola dava para estudantes de baixa renda. Mesmo que a gente não fosse de baixa renda, só eram seletivamente mão de vaca quando se tratava de mim. Tudo caminhava para o nosso aniversário de 18 anos como uma tempestade crescendo. Minha mãe começou a planejar 6 meses antes, criando painéis no Pinterest e visitando salões de festa. Ela mostrava para Emma infinitas opções de temas e cores, enquanto eu ficava sentado na mesma mesa praticamente invisível. Quando finalmente perguntei se meus amigos poderiam ir, ela deu um tapinha rápido na minha mão e disse: "Claro, querido, você pode chamar alguns amigos para a festa da Emma." Foi aí que eu percebi, aquele não era o nosso aniversário. Era o aniversário dela. 3 semanas antes do grande dia,
ouvi minha mãe conversando com a organizadora da festa, achando que eu estava no treino. Ela disse, apenas uma aniversariante. O irmão gêmeo vai estar lá, mas queremos manter o foco na Emma, já que 18 anos é algo especial para meninas. Falou do dourado rosé, do bolo de 3 andares, da cabine de fotos com letreiro em neon escrito Emma 18. Nem sequer fingiam mais que eu fazia parte daquilo. Decidi ali mesmo, no corredor. Mandei mensagem para meu melhor amigo perguntando sobre aquela viagem de acampamento que ele tinha mencionado. Em poucas horas, 6 caras já tinham confirmado passar o fim de semana do meu aniversário no lago. Contei para meus pais que seria um retiro obrigatório de beisebol, com olheiros de faculdades presentes. Minha mãe mal levantou os olhos da pasta de planejamento quando avisei. Só respondeu, tudo bem. A gente guarda um pedaço de bolo para você. O dia chegou, e eu só senti alívio no peito. Enquanto a Emma arrumava o cabelo com profissionais na cozinha, cercada das amigas da minha mãe suspirando por ela, eu jogava meu equipamento de acampamento na caminhonete do meu amigo. Enquanto ela posava para fotos pré-festa em um vestido que custava mais do que todos os meus aniversários juntos, eu dirigia rumo à liberdade, janelas abertas e música alta. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de chegarmos ao lago. Mas eu desliguei e não olhei para trás. Naquela noite, sentado em volta da fogueira sem nenhum outro lugar em que eu preferisse estar, meus amigos cantaram parabéns à meia-noite, sem cenários para Instagram ou taças de champanhe. Quando liguei o celular no domingo de manhã, a tela explodiu em caos. Foram 43 chamadas perdidas, mas entre as mensagens furiosas da minha mãe havia uma gravação de voz de um número desconhecido. Registrada às 0h01. Jake, aqui é a sua mãe biológica. Esperamos 18 anos para poder entrar em contato legalmente. Eu sei o que eles te disseram, mas você merece a verdade. Sua mãe adotiva estava grávida de uma menina, mas a perdeu aos 7 meses. Quando foi adotar, a agência disse que você e Emma eram um pacote. Gêmeos que não podiam ser separados. Ela só queria a Emma. Você foi apenas o preço a ser pago para que ela tivesse a filha dela. Sinto muito. Por favor, me ligue de volta. Eu ouvi aquela mensagem mais 3 vezes dentro da barraca, enquanto meus amigos dormiam. Cada repetição fazia minhas mãos tremerem mais forte. A voz da mulher na gravação falhou quando mencionou a perda aos 7 meses. Algo no fundo do meu peito reconheceu aquela dor como real. As mensagens da minha mãe adotiva continuavam acendendo a tela entre os replies. Primeiro raiva por eu ter perdido a festa. Depois ansiedade sobre onde eu estava. A última mensagem me virou o estômago. Onde está o irmão da minha filha? O minha possessivo disse tudo. Não era meu filho. Nem onde está o Jake. Eu era apenas um apêndice da Emma. Parte do pacote que vinha com a filha que ela queria. Quando o sol nasceu e pintou o lago de laranja, tentei retornar a ligação, mas caiu em caixa postal. Meus amigos começaram a se mexer nos sacos de dormir, enquanto eu encarava o celular, tentando processar 18 anos de invisibilidade de repente fazendo sentido. Quando voltamos para a área com sinal, as mensagens da Emma inundaram. Ela disse que nossa mãe postou no Facebook sobre o filho desaparecido e estava performando luto para os vizinhos. A palavra performando na boca da Emma bateu diferente agora. Meu melhor amigo, Nathan, acordou de vez e me viu curvado sobre o telefone. Minha cara devia estar dizendo tudo o que eu tentava segurar. Ele perguntou o que houve. Como explicar que minha vida inteira tinha sido construída sobre o fato de a minha mãe não me querer? Que eu era dano colateral da busca dela por uma filha. Soava insano até na minha cabeça. Nathan achou que era por eu ter faltado à festa. Tentou me consolar sobre como a Emma sempre recebeu toda a atenção. Se ele soubesse como isso ia mais fundo. Cortamos o acampamento quando eu não consegui parar de checar o telefone. No caminho, a Emma ligou. A voz tremia. Pediu para eu voltar. Disse que a mãe estava em espiral e começou a culpá-la por eu ter ido embora. Se a Emma não tivesse exigido uma festa tão grande, ele não teria se sentido excluído. A manipulação já começara. Mãe contra filha. Irmã contra irmão. No GPS do celular, vi algo que pesou na decisão.
O endereço da mãe biológica ficava a 20 minutos de casa. Ela sempre esteve perto. Eu podia ir agora. Buscar respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha. Mas o choro da Emma me puxou para casa. O que quer que existisse entre mim e a Linda, a Emma não merecia ficar no fogo cruzado. Cheguei e já tinha carro até no meio-fio. Convidados atrasados apareciam para o brunch de domingo da festa da Emma. Minha mãe estava na varanda com a roupa de planejadora de eventos, segurando lencinhos e contando para quem quisesse ouvir que eu estava em crise de saúde mental e ela temia pela minha segurança. 3 crises explodiram quando entrei. Convidados querendo saber por que um dos aniversariantes sumiu. Emma chorando no canto porque o namorado terminou com ela na festa. Disse que não dava para competir com a fome de atenção dela. E meu pai na cozinha, a mão no peito, o rosto cinza. Minha mãe oscilando entre a plateia na varanda e a família desabando por dentro. Larguei a mochila do acampamento e fui direto para o meu pai. Respiração curta. Suor na testa. Liguei 190. Mantive ele calmo. Dei aspirina. Contei os batimentos até a ambulância chegar. A técnica que entrou observou como eu estava centrado, enquanto minha mãe chorava alto e dizia que era demais, não podia perder o marido depois que o filho abandonou a família. O hospital virou novo palco para o colapso. Na sala de espera, ela soluçava sobre o estresse que eu causei. O coração do seu pai não aguenta essa rebeldia. Gente encarando. Ela seguia dizendo que nunca entendeu por que eu quis machucar a Emma. Eu tentei tanto incluir ele. Ela não viu o adolescente no canto gravando com o telefone quando ela sussurrou: "Eu nunca quis aquele menino." Meu irmão mais velho chegou e ficou do lado dela. Me puxou pelo ombro e apertou demais. Disse que eu arruinei o dia da Emma e traumatizei a família. Você é egoísta, busca atenção, tem inveja. O irônico era chamar de um dia o que vinha sendo planejado há 6 meses. Fui em casa buscar os cartões do seguro que minha mãe esqueceu. A casa parecia outra com o que eu sabia. Abri o arquivo do meu pai no escritório. Achei os cartões. E, atrás de declarações de imposto antigas, encontrei um envelope pardo com meu nome rabiscado. Eram os papéis da adoção. Os da Emma estavam numa pasta bonita, com a marca do pezinho de bebê. Os nossos documentos confirmavam tudo, gêmeos adotados juntos, com cláusula de inseparabilidade. Datas alinhadas com a mensagem da mãe biológica. Anotações da agência sobre manter o vínculo dos irmãos. Eu fotografava tudo quando a Emma entrou, esperava a bronca. Em vez disso, ela encostou no batente, ainda com o vestido da festa e o rímel escorrido. Olhou os papéis. Olhou para mim. E disse baixo: "Eu sempre me perguntei por que ela olhava para você daquele jeito." Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Sentamos no chão. Folheamos juntos. Quase sem falar. A mão dela achou a minha quando chegamos à parte sobre a política de manter gêmeos juntos. No hospital, o administrador empurrou pilhas de formulários para eu preencher. Notei discrepâncias. Em alguns, eu constava como dependente, em outros, não. Meu nome estava escrito errado em vários. Emma, sempre listada como dependente principal, embora eu fosse 20 minutos mais velho. Minha mãe começou a campanha antes da alta. Ligou para a irmã, para o grupo de oração, para 3 professores meus. O Jake está em surto. Recontou o enterro do vovô, quando eu chorei, como se fosse histórico de atos. Uma narrativa tomava forma: o Jake instável. O Jake problema. O Jake que precisa de ajuda. No grupo de família, parentes ressuscitaram memórias infladas. Aquela vez aos 10 anos que ele ficou bravo porque a Emma ganhou uma bicicleta virou um histórico de explosões violentas. Sempre que eu tentava sair para processar, aparecia uma tarefa: levar a Emma para casa. Buscar remédio do pai. Limpar a casa para parentes. Tudo caía em mim. Ela fazia a mãe preocupada. Eu fazia o filho útil, preso no raio de controle. No estacionamento, ela me encurralou. Tinha pegado minhas chaves. O rosto agora era calmo. A voz gelada.
Disse que, como eu estava no plano dela, podia me tirar a qualquer momento. Que meu trabalho não dava para pagar plano próprio. Quer dirigir para a escola? Quer trabalhar? Pare com essa bobagem. Era chantagem. Em casa, a família fez um jantar de apoio. Eu sentei. Olhei para ela. E, pela primeira vez, a palavra mãe não saiu. Pedi o sal. Disse Linda. A mesa congelou. Meu irmão do meio pigarreou, mudou de assunto. No fim, ele me puxou na garagem. Disse que sabia que algo estava errado, mas não podia me acolher. A esposa dele era a filha da melhor amiga da minha mãe. Se ele escolhesse meu lado, perdia o casamento. Me abraçou. Sussurrou, desculpa. Voltou para a esposa grávida. Os dias viraram uma sequência de controle e humilhação pública. No culto, minha mãe pediu oração pelo filho problemático. Vizinhos passaram a atravessar a rua. O pastor juvenil me mandou mensagem. Se precisar de ajuda com vícios, eu perguntei que vícios? Ele respondeu que minha mãe falou de substâncias. A próxima jogada dela foi simples e genial. Apareceu com um calendário familiar. No calendário, a viagem do acampamento nunca esteve marcada. Disse a todos que eu confundi as datas e escolhi faltar à festa por birra. O fato de 6 amigos confirmarem as datas verdadeiras não importou. Ela convenceu que eu manipulei todo mundo. A mãe da melhor amiga da Emma ofereceu carta de recomendação, mas pediu apoio da Linda para a eleição do PTA. Minha mãe aceitou na hora. E me lançou um olhar. A mensagem era clara: ou você joga no meu time, ou eu saboto o futuro da Emma também. Tentei acessar minha conta no banco. A gerente disse, sem graça, que era conta de menor sob custódia. Só a minha mãe podia autorizar saques no fundo da faculdade onde ela depositava os meus salários. 3 anos de trabalho parcial. Milhares, trancados. Ela também contou que eu voltar mais cedo do acampamento provava que eu era instável. Uma pessoa normal ficaria até o fim. Convenientemente, ela esqueceu que fui eu quem voltou por causa dos pedidos dela. Veio a ideia de terapia familiar. Já tinha horário com a amiga terapeuta, especialista em adolescentes problemáticos. Sem me conhecer, a terapeuta já tinha diagnóstico, ciúme da Emma, comportamentos de busca por atenção. Recusei ir. Minha mãe suspirou alto e contou a todos que eu resistia à ajuda. Ela começou a ir a todos os meus treinos de beisebol, conversava com o técnico sobre preocupações, levava biscoitos, citava mensagens antigas minhas onde eu dizia que estava nervoso antes de jogos. Ele passou a me observar como se eu fosse uma granada sem pino. Em campo, me chamou de lado. Sugeriu uma pausa para cuidar da saúde mental. A manipulação invadiu tudo. Pais de colegas receberam café com preocupações. Lembranças inocentes viraram evidência. Aquela sequência de derrotas em que eu fiquei frustrado virou problema de raiva. Meu treino extra no bastão virou comportamento obsessivo. Discutimos a festa. Ela reescreveu a história. Disse que eu havia ameaçado arruinar a noite da Emma. Na verdade, eu só tinha avisado que já havia um acampamento marcado. Ela falava com tanta certeza que até eu duvidei da minha memória. Fui ao sótão atrás da minha certidão e achei meu diário de infância. Numa página, com minha letra de 7 anos, a mamãe ama mais a Emma do que a mim. Na margem, a palavra terapeuta, escrita em vermelho pela Linda. Ela sabia. Desde então. E tratou o meu sentimento como defeito a consertar, não como padrão a mudar. Minha priminha de 4 anos passou uma tarde com a Linda. Voltou dizendo para a mãe, o Jake está doente. Repetiu, inocente, que a tia disse que eu tinha problemas no cérebro e que todos deviam ser muito legais comigo porque eu não conseguia evitar ser mal às vezes. Era assim que a história se espalhava. Até para crianças. O chefe do meu pai sugeriu um tempo para lidar com a crise familiar. A Linda passou lá no almoço. Chorou. Disse que meu comportamento afetava a saúde dele. Em casa, ele começou a me evitar. Preferiu paz a confronto. Algo começou a me assustar no jeito da Linda com a Emma.
Ela dormia na cama da Emma para confortar. Pegava roupas da Emma. Usava o perfume da Emma. Arrumava o cabelo igual. As fronteiras entre mãe e filha borraram. A Emma parecia desconfortável, mas não sabia como impor limites sem disparar alguma chantagem emocional. Num raro momento a sós, a Linda me fez uma proposta. Eu pediria desculpas publicamente a Emma. Admitiria que estava passando por algo. Prometeria buscar ajuda. Em troca, ela esquecia tudo, cancelava a avaliação de custódia e liberava parte do meu dinheiro da faculdade. A oferta vinha com abraço de mãe. O veneno estava na ponta. Recusei. Ela transformou a recusa em prova de instabilidade. No jantar seguinte, chorou e disse que eu nem pedi desculpas. Eu tentei ajudar, mas ele está doente demais para aceitar. Parentes balançaram a cabeça. A Emma ficou calada. Sabia a verdade, mas estava presa entre a lealdade a mim e o medo da reação da mãe. Investiguei o contrato do salão. Mostrava 50 convidados. Não 200. Buffet simples. Decoração simples. Minha ausência não arruinou grande produção. Deu a Linda um script. Transformou uma festa normal num drama onde eu era o vilão que destruiu o dia especial da Emma. No porão, procurando enfeites de Natal, a Emma e eu achamos a caixa de memória da Linda. Ultrassons. Roupinhas. Pulseirinhas de hospital. Todas datadas da mesma semana da nossa adoção. A Linda já preparava uma filha antes de saber que nós existíamos. O quarto rosa. O foco em menina. Fez sentido. Ela perdeu a filha biológica. Correu para substituí-la. Eu fui o extra indesejado no processo de cura dela. No Facebook, anos de álbum celebrando medalha de participação da Emma, enquanto meu título estadual no beisebol não foi citado. B+ da Emma virava epopeia. Meus a mais e minha entrada no National Honor Society nem comentário. O histórico digital mostrava a seleção. O roteiro. Pedi a minha avó para ficar na casa dela. Ela disse que via o favoritismo há anos, mas se sentia impotente. Me acolher significava perder os outros netos. A Linda deixou claro, apoiar um era escolher lados. Minha avó me deu comida e ouvido. Não teto. Ela escolheu a neutralidade para manter os almoços de domingo. Resolvi usar as armas da Linda. No colégio, com a orientadora, relatei a instabilidade emocional da minha mãe após a internação do meu pai. Contei que ela dormia na cama da Emma. Que tentava controlar a narrativa. A orientadora anotou. Disse que faria acompanhamento com a Emma. Percepção importa. No café onde o clube do livro dela se reúne às terças, cheguei 15 minutos depois do início. Falei casualmente com a amiga Caterine no balcão. Quando ela perguntou da festa, eu disse que o aniversário da adoção sempre foi difícil para minha mãe. Caterine ficou confusa. Não sabia da adoção. Pedi desculpa pela confusão e fui embora. Deixei a Linda explicar sozinha. Enquanto ela lidava com esse incêndio, procurei no e-mail. A senha era o aniversário da Emma. Encontrei anos de mensagens com a agência. Solicitações recentes de documentos. E, num contato marcado não contatar, os dados da minha mãe biológica, com ameaças legais. A prova estava em todo lugar. Um tio afastado apareceu dizendo que queria mediar. Logo ficou claro o interesse real, herança dos avós. Ele viu a oportunidade de usar a crise como moeda. A presença dele atrapalhou o controle da Linda, então ela o deixou entrar. Perdi a entrevista da bolsa por causa da confusão. Entre exames do meu pai e me defender das acusações, a data passou. O e-mail de não compareceu chegou enquanto eu estava em outra terapia de família. 4 anos de excelência jogados fora em 3 semanas de caos. Tentei comprar material para o SAT. Descobri que o fundo da faculdade estava vazio. O extrato mostrava saques altos para terapia de família e gastos do aniversário da Emma. $18.000. 3 anos de trabalho. Sumiram. A justificativa, despesas necessárias causadas pelo seu comportamento.
No mercado onde eu trabalhava, a Linda fez cena. Falou alto sobre minha saúde mental na frente de colegas e clientes. Meu gerente viu tudo. Pais dos alunos que eu dava aula particular cancelaram. Não podemos arriscar. 3 anos construindo reputação. Foram embora com mensagens de desculpa. Renda que eu precisava evaporou. Meu quarto foi redecorado para a ansiedade da Emma. Passei a dormir em sofás de amigos. Convites ficaram curtos. Pais ficavam sabendo da situação. Eu revezava entre o porão do Nathan e o banco do carro. A Linda contava que eu decidi sair de casa em vez de aceitar ajuda. O ponto de ruptura do meu pai veio no jantar. Rosto cansado. Disse o que a Linda queria que dissesse. Só pede desculpa, filho. Ele me chamou de filho, mas quis dizer problema. Você está destruindo sua mãe. Acabando com a família. Causando doença e gasto. O homem que me ensinou a me levantar agora me pedia que eu me rendesse. Minha investigação trouxe danos colaterais. O Sr. Morrison, professor que me ajudou, foi chamado pela direção. Interesse inadequado na família de um aluno. A filha de 7 anos dele perguntou por que o pai estava em apuros. A esposa proibiu o contato. A senhora Shen, da biblioteca, que me ajudou com registros. O técnico de beisebol, que escreveu cartas antes da interferência da Linda. A orientadora que me apoiou. Todos sofreram por se associar ao menino problemático. Eu queria a verdade, mas a conta vinha para gente inocente. A Emma me encontrou no depósito do Nathan. Menor do que seus 18 anos. Perguntou, e se a mamãe tiver razão e você só estiver magoado por causa da festa? E se a história da adoção for um jeito da sua cabeça explicar por que você se sente não amado? Por um segundo, eu travei. O gás da lanterninha foi tão constante que até eu comecei a duvidar. Decidi retomar a narrativa. Escrevi no Instagram um texto medido. Disse que me senti negligenciado crescendo. Disse que a história da adoção era real. Não ataquei. Não postei documentos. Pedi espaço para processar. Em minutos, virou screenshot. Virou prova de instabilidade para uns e de manipulação para outros. Cada um leu como quis. Continuei a vasculhar os arquivos do meu pai. Achei 3 pastas legal, resolvido. Dentro, cartas da minha mãe biológica ao longo de anos. Todas fechadas. Todas arquivadas. A Linda recebeu. Guardou. Não leu. Os remetentes mostravam que a minha mãe biológica se mudou algumas vezes, sempre por perto. Ela tentou. A Linda construiu muros com ameaças legais. O advogado da Linda pediu uma liminar de emergência. Disse que eu assediava a família e criava ambiente hostil. Queria me barrar de casa. Limitar contato com irmãos menores. Impedir acesso a documentos. Eu tinha 72 horas para responder. Sem dinheiro. Com a reputação em ruínas. Numa reunião de família orquestrada pelo tio, a Linda apresentou a versão dela. Disse que tentou se aproximar de mim por anos. Que eu a rejeitei. Que eu lembrava a filha que ela perdeu. Que eu a fazia se sentir fracassada. A dor parecia real, misturada com posse da Emma e ressentimento de mim. Era complexo. Uma mulher de luto forçada a criar um filho que não queria, e que refletia a perda todos os dias. Conversei com a tia Sara. Ela teve problemas com vício nos 20. A Linda me contou isso no passado, num raro momento de vulnerabilidade, e me fez prometer segredo. Agora, com ação judicial e exílio, eu precisava escolher entre guardar segredos ou me salvar. Avisei que talvez eu precisasse falar do histórico da família no tribunal. A ameaça era implícita. Apoie a Linda, e arrisque exposição. Ou fique neutra. O Jake que protegia segredos morreu. Nasceu o Jake estratégico. Passei a estudar os movimentos dela. Antecipar. Documentar. Tirava foto de tudo antes que sumisse. Gravava conversas onde era legal. Montei meu próprio arquivo.
Sobrevivência exigia virar alguém que eu não reconhecia. Alguém disposto a causar dor para parar a minha. Uma manhã, a conta telefônica da Linda ficou no balcão. O detalhamento mostrava ligações para advogado de adoção no mês anterior ao meu sumiço na festa. Ela se preparava a tempo. Consultou advogado antes da minha descoberta. Fotografei e adicionei ao dossiê. Cada vitória parecia vazia. Provar que ela mentiu sobre a lista de convidados não limpava meu nome. Provar que já tinha advogado não devolvia meu dinheiro. Cada prova cobrava um preço, Emma no meio. A saúde do meu pai piorando. Meus irmãos escolhendo lados. Minha mãe biológica sumiu. Telefone cortado. E-mail retornando. O endereço vazio. Sem o depoimento dela, eu tinha papéis, mas não voz. A Linda me pintou como delirante. A adoção poderia ser mal interpretada. A mãe biológica, invenção. Ou alguém aproveitando um jovem em surto. Tudo passou a depender da Emma. Ela guardava lembranças e conversas que eu não tinha, mas pedir que ela testemunhasse significava romper com a mãe. Eu precisava da voz dela. Não podia exigir esse sacrifício. Uma mãe do meu antigo aluno de reforço me procurou. Precisava de ajuda com o vestibular do filho. Era amiga da Linda. Disse que poderíamos acertar se eu parasse de ferir a mulher que tanto fez por mim. A teia de favores da cidade mostrava todos os fios levando a Linda. Na igreja, a congregação rachou. Alguns viam a Linda como mãe sofredora. Outros notavam padrões, como ela falava de mim versus da Emma, como as preocupações pareciam encenação, como meus problemas surgiram só depois que eu a confrontei. Mas simpatia não virava apoio quando escolher lados custava reputação. Na defensoria, ouvi a realidade. Como provar abuso emocional? Hematomas se fotografam. Dúvidas e autoestima destruída? Não. O juiz quer padrões claros. Provas. Não basta favoritismo. Eu precisava testemunhas. Documentos. Pouco depois, as conexões militares do meu pai deram uma mão. O sargento reformado Williams me lembrava a bebê em eventos da base. Tinha fotos, eu com o meu pai, enquanto a Linda e a Emma ficavam em casa. Padrão antigo. O pai levando o filho. A mãe grudada na filha. Ele se ofereceu para testemunhar. Neutro. Sem interesse. As fotos mostravam outra camada. Nos primeiros meses, a Linda parecia vazia quando me segurava. Com a Emma, havia alegria. Depressão pós-adoção, talvez. Explica contexto. Não desculpa 18 anos. Então, a mãe biológica reapareceu. O sargento Williams a localizou pela rede. Morava perto. Trabalhava à noite em faturamento médico. Quando nos vimos, ela me entregou uma pasta grossa. 18 anos de tentativas de contato. Cada tentativa barrada por cartas cada vez mais agressivas do advogado da Linda. Uma funcionária da agência, pelo aplicativo criptografado, disse ter guardado, ilegalmente, cópias, documentos de queixas da Linda contra mim. E pedidos formais, 3 meses após a adoção, para desfazer a minha parte e me devolver ao Estado, mantendo a Emma. A agência recusou pela política de gêmeos. Mas a Linda tentou todas as saídas. A funcionária arriscou a carreira para salvar o arquivo quando mandaram destruir. Comparei o depoimento juramentado da Linda com os registros. No tribunal, ela afirmava nunca ter tentado nos separar. Dizia que minhas ilusões eram invenção. Mas o rastro de papel mostrava consultas com advogados. Assinaturas dela. Faturas no cartão. A mediadora do tribunal leu nosso caso e ficou alarmada. Recomendou avaliação psicológica imediata para todos. Viu na Linda sinais de luto complicado e fusão de identidade com a Emma. Não era punição. Era proteção. Na minha avaliação, expliquei meus objetivos. Eu não queria destruir a Linda. Nem quebrar a família. Eu queria reconhecimento do que aconteceu. Acesso à minha mãe biológica sem ameaças. Controle dos meus documentos e do meu dinheiro.
O psicólogo anotou: pedidos razoáveis. Autonomia. Não vingança. A avaliação da Linda mostrou luto não resolvido. O relatório descreveu como ela deslocou todo o afeto materno para Emma. E me viu como um lembrete vivo da perda. Dormir na cama da Emma. Usar as roupas da Emma. Sinais de fusão. Intervenção imediata. A Emma não precisou testemunhar. Na segunda sessão, diante das provas de tentativa de me devolver, a Linda desabou. Admitiu tudo ao psicólogo. Contou que se sentia presa com um bebê chorão que nunca quis. Forçada a criar uma criança que a lembrava da filha morta todos os dias. A honestidade era brutal, mas necessária para qualquer cura. O juiz decidiu provisoriamente: acesso imediato à minha mãe biológica. Proibição de interferência. Descongelar minhas contas. Devolver meus documentos. Ordem de manter distância da minha mãe biológica. Terapia intensiva para Linda, com foco em luto e apego. Minha mãe biológica contou a parte dela num dinner pequeno. Tinha 17 anos quando nos teve. Foi pressionada a entregar. Escolheu aquela agência porque prometeu manter gêmeos juntos. Descobrir que tentaram me separar a destroçou. Ela passou 18 anos acreditando que éramos amados e desejados. A auditoria financeira mostrou mais de $30 mil do meu fundo da faculdade gastos com a Emma. Aulas de dança. Compras. Eletrônicos. Tudo marcado como necessário para o desenvolvimento da Emma. O juiz determinou restituição. Levaria anos. O depoimento do meu pai surpreendeu. Ele sabia das tentativas da Linda. Ficou calado para manter a paz. Acreditou que o tempo faria ela me amar. Não fez. A passividade dele viabilizou 18 anos de negligência emocional. A voz quebrou quando ele pediu perdão. Meus irmãos reagiram diferente. O mais velho disse que a Linda estava doente, não má, e merecia compaixão. O do meio admitiu suspeitar, mas se sentia impotente. O caçula só quis saber por que eu não podia mais buscá-lo na escola. A Emma foi quem mais penou. Ela recebeu privilégios sem entender o custo. Descobrir que vieram do meu apagamento trouxe culpa enorme. Começou terapia. Precisava ser filha fora da sombra de favorita. A agência entrou sob investigação. Recusou separar, mas falhou no acompanhamento. A funcionária que guardou os documentos virou denunciante. Falou de falhas sistêmicas no pós-adoção. A terapia da Linda revelou a profundidade. Luto complicado. Trauma de apego. A perda biológica gerou ferida. A Emma curou em parte. Eu virei o lembrete do que ela não podia gerar. O tratamento levaria anos. Mudei para a casa da minha mãe biológica por um tempo. Apartamento pequeno. Acolhedor. Fotos nossas que ela colecionou da internet. Ela acompanhou de longe. Comemorou sozinha. Esperou a chance de falar quando fizemos 18. A cidade dividiu opiniões. Alguns viram a Linda como vítima de doença mental. Outros reconheceram o padrão de abuso emocional. A maioria ficou no meio, incomodada com a realidade de uma mãe que amou uma filha e rejeitou o filho. Perdi bolsas, mas o college comunitário abriu caminho. Matriculei em Gerais. Trabalhei em tempo integral para refazer a poupança. O cronograma mudou. O objetivo não. A mãe biológica ajudou no que pôde. Nathan foi meu pilar. A família dele me ofereceu o porão por aluguel simbólico. Eles viram o suficiente para entender por que eu não podia voltar. Foram a base estável enquanto os processos corriam. A liminar criou feridas nas datas festivas. Feriados divididos. Emma indo e vindo. Meu pai tentando ficar com todos. Pesado. A Linda progrediu devagar, mas de verdade. A terapeuta relatou viradas. Ela começou a escrever cartas de desculpa, guardadas até ser adequado enviar. A existência das cartas doeu e deu esperança. Aos poucos, conheci a família da minha mãe biológica. Avós que lamentaram a nossa perda por 18 anos.
tios que se perguntaram sobre nós, primos que me receberam com carinho. Construir isso enquanto mantinha laços com meu pai e a Emma exigiu equilíbrio. O acordo final do tribunal definiu o caminho. A Linda seguiria em terapia, com relatórios. Eu ganhei controle total de documentos e finanças, contato conosco só em terapia familiar, quando indicado. Proteção para todos. Espaço para possível reconciliação. 6 meses depois daquele fim de semana, eu estava na sala da minha mãe biológica, rodeado de cartas de aceitação de universidades estaduais. Notas abaladas pelo caos, mas redações sobre superação abriram portas. A ajuda financeira cobria o grosso. O resto, eu fazia com turnos dobrados. A Emma me visitava toda semana. O vínculo se costurava devagar. Ela começou a impor limites com a Linda. Entendeu padrões. A terapia ajudou. Ser a filha favorita também custa. A Linda seguiu em terapia intensiva. A terapeuta se dizia cautelosamente otimista. Todos entendiam, anos, não meses. Meu pai vendeu a casa. Foi para um lugar menor perto do trabalho. O símbolo do novo começo ajudou a processar a culpa. Ele foi à terapia dele. Entendeu como a passividade alimentou tudo. Escolhi uma universidade a 3 horas. Longe o suficiente para respirar. Perto o bastante para ver a Emma, o pai, e minha mãe biológica. A distância era necessária para construir quem eu era fora da sombra. Minha mãe biológica me ajudou na mudança para o dormitório. Foram 18 anos até aquele dia. As cicatrizes ficaram. Eu ainda assustava quando alguém me chamava pelo nome, esperando uma condição, uma manipulação. Confiança vinha devagar. Mas cada dia trazia pequenas vitórias. Nota por mérito. Amizade sem interferência. Futuro por minhas escolhas. Não pelos controles da Linda. Eu e a Emma criamos tradições nossas. Jantares mensais. Mensagens sobre o dia a dia. Piadas que não referiam o passado. Aprendemos a ser irmãos sem o enredo da Linda. Minha mãe biológica nunca tentou substituir ou apagar a história. Ofereceu apoio. Respeitou os 18 anos sem ela. Nosso vínculo cresceu no cotidiano. Comida compartilhada. Ajuda em tarefas. Aprendendo o ritmo um do outro. A família estendida se ajustou. Alguns mantiveram laços com a Linda e comigo, separadamente. Outros escolheram lados. O grupo de WhatsApp morreu. Nasceram conexões menores, mais intencionais. Feriados viraram negociações, não obrigações. 1 ano depois, fazendo as malas das férias, vi que eu tinha escolhas. Ficar com a mãe biológica. Visitar o apartamento novo do meu pai. Ou trabalhar perto do campus. O poder de escolher era estranho. E libertador. Pela primeira vez, eu tinha vários lugares onde era querido de verdade. No meu aniversário de 19, a Linda mandou carta pela terapeuta. Eu preferi não ler ainda. Guardei. Cura não se força. Nem se apressa. A história correu pela cidade em sussurros. Cada um contando a sua versão. Parei de tentar controlar o que diziam. Foquei em construir uma vida que valesse a pena. A verdade estava nos autos. Em relatórios de terapia. Para quem precisasse. A Emma ficou no Community College, morando com o pai. Contato limitado com a Linda, mediado pela terapia. Ela precisava ficar perto e, ao mesmo tempo, conquistar independência. Apoiamos os caminhos um do outro. O dinheiro de restituição veio aos poucos. Vendas de bens. Eu joguei cada parcela na mensalidade. Transformei passado roubado em futuro investido. O dinheiro importava menos do que o reconhecimento. A família da minha mãe biológica me abraçou por inteiro, devagar. 18 anos não se recuperam. Mas memórias novas preenchem buracos. Ganhei não só uma mãe. Ganhei uma família inteira. Com o tempo, eu e meu pai reconstruímos sem a Linda no meio. Descobrimos interesses. Jogo de beisebol, trilhas. Jantares simples.
Falamos de tudo, menos do passado. Ele virou o pai que sempre foi. Só que presente. 2 anos depois, declarei major em serviço social. A ironia não passou despercebida. Minha vivência virava escuta afiada. Meus professores viam maturidade em entender dinâmicas familiares. A Linda alcançou estabilidade com terapia e medicação. As cartas dela, via terapeuta, ficaram mais frequentes. Mais consciência. Ela entrou em grupo de apoio para mães lidando com trauma de adoção e luto. Eu e a Emma comparamos notas de infâncias diferentes. Rimos das absurdidades. Festas gêmeas cor-de-rosa. Expectativas de gênero. Favoritismo óbvio que ninguém nomeava. O humor curou onde a raiva não alcançou. Com o tempo, eu e minha mãe biológica viramos mãe e filho de verdade. Às vezes discordamos. Às vezes discutimos. Conflitos normais. Saudáveis. Respeito de limites com apoio consistente. A cidade mudou de assunto. Novos escândalos. Quem me julgava por abandonar a família ficou mais quieto. Alguns pediram desculpa. A maioria só seguiu em frente. Voltei para a formatura da Emma. Sentei com o pai e com a minha mãe biológica. A Linda ficou do outro lado do auditório. Distância cuidadosa. Paz possível. A Emma acenou para nós 3, recusou escolher lados no dia dela. 3 anos após a revelação, entrei como estagiário num centro de aconselhamento familiar. Minha supervisora conhecia minha história e viu como trunfo. Dor processada vira empatia profissional. Com limites. A saúde mental da Linda estabilizou bastante para a comunicação supervisionada. Passamos a trocar e-mails pela terapeuta. Mensagens cautelosas. Reconhecendo o passado. Esboçando possibilidades. Progresso em milímetros, não quilômetros. Meus amigos da faculdade sabiam por alto. Eu aprendi a compartilhar do jeito certo. Sem esconder, sem deixar definir tudo. Sobreviver à manipulação me ensinou a criar limites. A Emma virou arteterapeuta. Quis trabalhar com adoção e trauma familiar. Criou obras sobre identidade, favoritismo, disfunção. A exposição de formatura mostrava gêmeos que, quadro a quadro, se tornavam indivíduos. Os documentos do nosso caso passaram a ilustrar aulas de direito de família. Anonimizados. Poderosos. Minha mãe biológica se casou quando eu tinha 21. Pediu minha bênção antes de apresentar o parceiro. Ele entendeu nossa história. Não tentou ser pai. Virou mais um adulto bom na minha rede. Meu pai encontrou paz ao aceitar falhas e construir futuro. Fez voluntariado com famílias adotivas. Contou a própria história como alerta sobre como manter a paz pode virar omissão. A honestidade dele ajudou outros. 4 anos depois, me formei com honras. Na plateia, minha mãe biológica e sua família. Meu pai. A Emma. O Natan. Professores que me sustentaram. A Linda mandou um cartão pela terapeuta. Reconheceu a conquista que, um dia, tentou sabotar. Aceitei vaga num ONG de reunificação e aconselhamento. Experiência pessoal orientando prática. Limites firmes entre a minha história e a dor dos outros. Transformar veneno em remédio. A relação Emma-Linda melhorou. Com anos de terapia, punição virou limite. Manipulação virou diálogo difícil. Não ficou simples. Ficou honesto. Meu apartamento se encheu de fotos das 2 famílias. Biológica e escolhida. Aniversários com quem merece estar. Liberdade para escolher família depois de 18 anos de imposição. 5 anos depois, a Linda pediu encontro pelos canais certos. A terapeuta apoiou. Ela fez o trabalho. Eu aceitei. Local neutro. Pessoas de apoio presentes. Foi estranho. Necessário. Ela parecia mais velha. Desgastada pelo tratamento e pela responsabilidade. Pediu perdão sem desculpas. Eu ouvi. Sem obrigação de perdoar.
Estabelecemos contato limitado. Cartões de feriado. E-mails ocasionais via terapeuta. Passos pequenos rumo ao possível. Não há um impossível. No trabalho, reconheci sinais que vivi. Pais que favorecem filhos biológicos. Trauma de adoção que vira rejeição. O luto da infertilidade encontrando a realidade de criar. Cada caso me ensinava mais sobre mim. A Emma, já arteterapeuta, especializou em adoção e trauma. Às vezes apresentávamos juntos, olhares diferentes sobre o mesmo nó. A colaboração profissional curou onde a conversa pessoal não alcançava. A cidade esqueceu. Novas famílias. Novas fofocas. Eu visitava. Não como um menino invisível, mas como o homem que construiu apesar da história. Os avós da minha mãe biológica partiram com meses de diferença. Agradeci por terem me conhecido. O luto virou celebração da chance que tivemos. 6 anos depois, me casei com alguém que entendia famílias complexas. Cerimônia com mapa de assentos para manter limites. A linda foi com autorização da terapeuta. Sentou no fundo. Presente, não protagonista. Meu pai me levou ao altar junto com a minha mãe biológica. A Emma foi best person. O casamento celebrou união e sobrevivência. Criamos tradições próprias. Feriados rotativos. Limites respeitados. Drama minimizado com planejamento. Vale o esforço para manter conexões boas. 7 anos depois, virei pai. A gravidez trouxe medos de repetir padrões. A terapia ajudou. A Linda mandou um presente pelos canais certos. Um cobertor de tricô feito nas sessões. Gesto adequado. Reconhecimento do neto com limites. Progresso medido em pontos e silêncio. Meu filho conheceria a história inteira. Sem segredos. Sem vergonha. Verdade, por mais complexa que fosse, machucava menos do que a mentira. A Emma decidiu não ter filhos. Sabia que precisava se curar mais. Colocou cuidado materno no trabalho. Não foi fraqueza. Foi sabedoria. 8 anos depois, celebramos a aposentadoria do meu pai. A Linda apareceu brevemente. Distância correta. Contei nossa história em artigos. Sem explorar minha dor. Manter fronteira entre experiência e educação é trabalho diário. Importante. Minha mãe biológica virou avó. Sem culpa da história. Ver ela com meu filho curou algo em nós dois. Segunda chance no laço que perdemos. A agência reformou políticas com base no nosso caso. Suporte pós-adoção virou obrigatório. Pedidos de separar gêmeos acenderam alertas. Nossa dor virou mudança sistêmica. 9 anos depois, a Linda alcançou algo como paz. Grupo, remédio, limites. Um lugar na periferia da nossa vida sem causar dano. Recuperação não é cura. É manejo. Passei a supervisionar novos assistentes sociais. Ensinei sinais sutis de abuso emocional. Minha história virou exemplo, anônimo. Profissionais melhor preparados, menos crianças passando o que passei. Eu e a Emma escrevemos um livro. Doamos a renda a serviços de apoio à adoção. Escrever reabriu feridas. E fechou outras. As duas perspectivas fascinaram quem estuda famílias. 10 anos depois, olhei meu escritório. Diplomas. Certificados. Fotos de uma vida construída. O garoto de 18 anos que ouviu o recado da mãe biológica numa barraca virou alguém que ajuda famílias a atravessar verdades difíceis. A Linda mandou carta no nosso 28º aniversário. Admitiu que nunca seria a mãe que eu mereci. Agradeceu pelo pouco vínculo possível. Honestidade melhor que qualquer festa. Emma 18. Meu filho perguntou da avó que mora perto, mas não visita. Expliquei doença mental. Escolhas. Consequências. Ele aceitou. Preferiu a avó que lê histórias. A família que escolhi, que me escolheu de volta, se reunia para momentos simples. Jantares de domingo.
aniversários, formaturas, lutos. Amor provado no comparecer, não presumido pelo sangue. 15 anos depois, soube que a funcionária da agência que salvou documentos faleceu. Fui ao funeral. Agradeci à família pela coragem dela. A saúde da Linda declinou. Eu e a Emma articulamos cuidados, sem sacrificar nossa cura. Equilíbrio entre dever e autoproteção. Meu trabalho cresceu. Treinei agências para reconhecer falhas de apego. Cada workshop honrou aquele menino indesejado que virou alguém que protege outras crianças. Meu pai se foi em paz. Encontrou redenção nos últimos anos. O funeral nos reuniu. O luto uniu, por um instante, o que ficou separado. 20 anos depois, virei avô. Ver meu filho criar com amor incondicional mostrou um ciclo quebrado. A Linda partiu no sono. A terapeuta ligou. O luto foi complexo. Não chorei por quem ela foi, chorei pelo que poderia ter sido sem a doença. Eu e a Emma fizemos uma cerimônia pequena. Honramos a mãe que ela foi para a Emma, e a minha verdade diferente. Nos pertences, achamos diários de terapia. Páginas tentando entender por que ela não conseguia me amar. Angústia real, contexto não apaga dano. Mas explica. A casa onde eu cresci invisível foi vendida para uma família animada com um quintal. Ver a mudança fechou um capítulo escrito com rejeição. Abriu outro com possibilidade. Lugares guardam memórias. Não definem destinos. Meus netos conhecerão a história toda, no tempo certo, bonito e quebrado. Verdade com compaixão impede que segredos virem vergonha. Entenderão que famílias podem ser complicadas, e ainda assim, amorosas. Aposentei do atendimento direto. Foquei em escrever e ensinar. A experiência nascida da dor ajudou centenas de famílias. Transformar dor em propósito foi o melhor desfecho possível. Eu e a Emma, já de cabelos grisalhos, mantemos o laço que sobreviveu ao que tentou nos quebrar. Rimos das medicações, das rotinas. Admiramos a vida que construímos sobre fundação rachada. Guardo uma foto da infância. Nós dois com 5 anos. Ela de princesa, eu de roupa passada de irmão. Antes, era retrato de desigualdade. Hoje, é prova de sobrevivência. Os dois escapamos dos roteiros impostos. Minha mãe biológica, idosa, vive perto. Visito todo dia. Ela me deu a vida 2 vezes. No parto. E naquele recado. As 2 dádivas me formaram. A agência me convidou para falar no aniversário de 50 anos. Reconheceu que nosso caso mudou práticas. Aceitei. Contei pela última vez para quem precisa ouvir. Mudança é lenta. Mas vem. Hoje, sentado no jardim, vejo meus netos brincando. Minha família escolhida se reúne para o jantar de domingo. Penso no garoto da barraca. Apavorado. Ele não imaginava esta vida. A dor foi real. A jornada foi dura. O destino valeu cada passo. A verdade, por mais dolorosa, me libertou. Às vezes, penso na Linda. Espero que, onde quer que a consciência vá, ela tenha encontrado a paz que faltou aqui. A doença roubou dela a habilidade de me amar. Não roubou de mim a habilidade de construir uma vida boa. Isso basta. As famílias em que nascemos nos moldam. Não nos definem. As famílias que escolhemos, e que nos escolhem de volta, mostram quem realmente somos. Eu nunca fui o gêmeo indesejado. Fui um menino nascido em uma situação complexa demais para um amor simples. Entender isso me libertou. Comentário observador do Reddit. Essa história mostra como a dor e o abandono podem moldar uma pessoa por anos, mas também como a verdade, por mais dura que seja, pode libertar. É impressionante ver como alguém que foi tratado como invisível conseguiu transformar rejeição em força para construir uma vida própria. Às vezes, o maior ato de vingança não é destruir quem nos feriu, mas sim escolher viver melhor do que esperavam. Se você gostou dessa narração, deixe o like,
Se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias do Reddit. Valeu por ouvir até o final e até a próxima!